Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 4, versículo de número 35 em diante. Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o versículo de número 41. Estou em mãos com a versão NVI, a nova versão internacional. Talvez vá diferir de alguma expressão encontrada na versão da maioria, porém o texto é o mesmo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tome o seu assento conforme a orientação do nosso pastor, a quem queremos transmitir a nossa palavra de gratidão por essa oportunidade que nos concede de estarmos aqui para trazer ao coração da igreja uma palavra da parte de Deus. Deus abençoe todo o ministério da igreja, as superintendências envolvidas neste trabalho que está acontecendo durante toda essa semana aqui na nossa igreja. Para mim é uma honra muito grande estar participando deste momento histórico do trabalho de missões na nossa IEADALP. Deus abençoe aos demais companheiros que aqui se encontram e a toda a igreja do Senhor. Eu, minha esposa que está ali, nos sentimos felizes de poder estar fazendo parte dessa história. A igreja diz amém? Queridos, me veio ao coração uma palavra e eu quero compartilhar com a ajuda de Deus, com a igreja aqui presente nesta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso de número 35, narra uma história muito conhecida da igreja, comentada, lida, falada. Creio que todos aqui presentes já leram, já ouviram pregações sobre este trecho bíblico e pensando, orando a Deus sobre o que falar nesta oportunidade, me veio esse texto à mente, ao coração, e o Espírito ministrou uma palavra que eu quero compartilhar com todos vocês nesta noite. Quando lemos esse texto, nós encontramos algumas informações que são pertinentes para que possamos entender melhor o que aqui estava acontecendo. Jesus estava ensinando uma multidão, o povo estava sedento por mais daquilo que Deus tinha para ministrar a eles através de Cristo, mas sendo já tarde, verso 35, outras versões diz, chegando a noite, Jesus convida os discípulos a entrar numa embarcação e seguir para o outro lado do mar da Galileia. A orientação de Jesus é: nós vamos para outra margem. Jesus não dá mais nenhuma informação. O que seria feito no outro lado, o que poderia acontecer no caminho, isto não é revelado por Jesus. Ele apenas dá uma ordem, uma missão para os discípulos.
Possivelmente, quando Jesus entra no barco já muito cansado do exercício do seu ministério, em servir ao povo, ele deita a sua cabeça sobre uma almofada na polpa do barco e vai descansar. A Bíblia diz que Jesus dorme dentro daquele barco. E os discípulos, alguns deles que ali estavam, profissionais da pesca, já eram acostumados com aquela situação que estavam vivendo, transitar ou navegar por aquele mar. Ali estava algo que não era anormal para eles. Eles estavam dentro de um barco à vela, muito provavelmente, ajustando de acordo com a direção que precisavam seguir. Porém, no meio da jornada até o destino proposto, uma tempestade se levanta e o barco começa a ser açoitado pelas ondas. Essa tempestade é uma tempestade que não era incomum para aquela região. Os discípulos conheciam aquela região, aquele mar, afinal de contas, ali se praticava a pesca para fins comerciais. E aqueles que ali praticavam a pesca sabiam que tempestades inesperadas apareciam, surgiam e afetavam a navegação daqueles que estavam dentro daquele mar. Era um risco que se corria. Quando eles entram no mar, o mar está calmo, mas no meio do caminho o mar se agiganta, se torna um empecilho para a sua jornada, no seu caminho, e põe medo nos discípulos. E a Bíblia diz que dentro desse contexto, Jesus permanece dormindo dentro do barco. O cenário era o seguinte: Jesus e os discípulos dentro do barco, algumas outras embarcações menores seguindo eles, a tempestade cada vez mais forte, fazendo com que as ondas crescessem, o movimento das ondas fazendo com que o barco balançasse, as águas agitadas começaram a invadir a embarcação, e a água dentro do barco começou a colocar medo nos discípulos, porque imaginaram que a qualquer momento eles poderiam afundar e perder a sua vida ali naquela navegação. E Jesus estava dormindo. E o fato de Jesus estar dormindo incomodou os discípulos. Eles sentiram medo por causa da tempestade. Mas o que incomodou os discípulos foi: estamos perecendo e Jesus, que nos colocou dentro do barco para esta viagem, está dormindo. E eles começam a gritar: Mestre, Senhor, o Senhor não se importa que nós venhamos a perecer dentro deste mar agitado? E Jesus se levanta, olha para os discípulos, observa a situação, dá ordem aos ventos, o mar se acalma, a bonança chega, ele olha para os discípulos e diz: por que estáis com tanto medo? Por que vocês ainda não conseguiram criar, adquirir fé? Vocês ainda não têm fé? A pergunta que Jesus faz aos discípulos é intrigante, porque tudo que eles já conheciam de Jesus, tudo que eles já haviam vivido na companhia de Jesus, tudo que eles já tinham escutado e tudo o que já haviam visto, seria mais do que o suficiente para que eles pudessem crer e ter fé que aquele que estava com eles era poderoso para fazer tudo mais abundante além do que eles pedissem ou pensassem. Eles se intrigaram com Jesus porque Jesus permaneceu dormindo em meio à tempestade. E Jesus se intrigou com eles porque eles não tiveram fé para vencer aquele obstáculo no caminho. Aqui eu desejo pontuar algumas coisas. Primeiro, quando Jesus dá a ordem ou dá a missão
aos discípulos de passar a outra margem, ele não dá detalhes. Primeiro, nem do objetivo da viagem. Segundo, nem dos riscos do percurso. Ele só dá a missão e o destino. Eu sei para onde vou, mas não sei o que me espera no lugar para onde vou e nem o que me espera na jornada até o meu destino. Os discípulos entraram no barco seguindo a ordem do mestre para cumprir uma missão. Qual era a missão? Chegar na outra margem. Detalhe, Jesus ele deixou uma grande multidão que estava ouvindo os seus ensinamentos para executar esta missão que estava dando aos discípulos. Capítulo 5, versículo de número 8. Qual era a missão que Jesus tinha a realizar com os seus discípulos no outro lado do mar? Libertar um homem. E sabe o que é interessante aqui? É que às vezes nós não conseguimos entender esta realidade. Que para tratar com uma pessoa, às vezes Jesus nos tira do meio de uma multidão. Porque missão é isso. Missão é sair dos holofotes. Missão é sair das grandes concentrações de pessoas. Missão é sair do grande volume de gente ao nosso redor para, às vezes, socorrer uma pessoa. Jesus estava ensinando aos discípulos aqui que nem sempre a nossa missão vai ser no meio de uma grande multidão. Jesus ele deixa a multidão à beira do mar, entra no barco para socorrer alguém que estava sendo aprisionado por Satanás. E o interessante aqui é, quando Jesus pisa na terra, a legião que estava controlando aquele homem se apresenta pedindo que ele se ausentasse ou até que deixasse que eles entrassem numa manada de porcos que ali estava. E depois que Jesus repreende aquele espírito ou aqueles espíritos imundos que estava sobre aquele homem, versículo 21 do capítulo 5, imediatamente Jesus entra no barco que usou para ir lá e volta para o lado de onde havia vindo. E o texto segue dizendo que ele tratou com aquela multidão. Existem tempos em que as multidões são o nosso público. Existem momentos que uma pessoa necessitada de uma intervenção divina, do poder de Deus, é o nosso público. E nós precisamos entender que no desenvolver dos projetos de Deus para uma missão que Ele nos entrega, nós temos essa dinâmica estabelecida pelo próprio Deus. Até porque, em segundo lugar, apesar de não sabermos o que nos espera no caminho e no final da nossa jornada, no destino para onde estamos sendo conduzidos pelo Senhor, nós temos certeza de que há um propósito em tudo o que Deus faz na nossa vida. Eclesiastes capítulo 3 diz que debaixo do céu, para todas as coisas, existe um tempo e um propósito. Deus não faz nada aleatório. Há quem diga que encontrar aquele endemoniado em Gadara foi uma casualidade, uma coincidência, uma situação inesperada. E usam a argumentação de que quando Jesus chega, é um endemoniado que vai a ele e não Jesus que vai ao endemoniado. Porém, no reino de Deus não existe coincidência. No reino de Deus não existe casualidade. No reino de Deus, as coisas funcionam na base de propósitos. Deus não marca encontros casuais. Deus marca encontros pontuais por conta de um propósito. Tem horas que nós não entendemos porque Deus nos conduz a certos lugares, a certos ambientes, a certos locais, mas há um propósito de Deus, há um projeto de Deus.
há um desígnio de Deus. Deus sabe o que está fazendo. E por mais que nós não entendamos a princípio, é certo que há um propósito. Escute isto aqui que lhe falo. Deus não faz nada de forma aleatória. Você não está perdido, nem perdida, dentro de um mar agitado em vão. Tem um propósito a ser cumprido na sua vida. Tem pessoas que serão beneficiadas pelo propósito que Deus tem neste negócio. Às vezes Deus nos coloca em situações que para nós são complicadas, para tratar com pessoas que estão em situações mais complicadas do que as nossas. Se você olha para o texto, terceiro lugar, os discípulos se atemorizam e se preocupam porque pensam que Jesus não está se importando com o fato do risco de eles perecerem no meio daquela tempestade. Mas eles não consideram que no mesmo mar que eles, no mesmo caminho que eles, existiam embarcações menores que estavam seguindo aquele barco onde estavam e que provavelmente estavam sendo mais afetados pela tempestade do que eles. Os discípulos não entendiam que aquilo não era uma provação exclusiva deles. Quando o mar se agitou, não se agitou apenas para o barco onde Jesus estava, se agitou para as embarcações menores que estavam seguindo ele também. Mas os discípulos começaram com um pensamento egoísta, dizendo: será que Jesus não se importa que nós, os que estamos aqui com ele, vamos perecer no meio dessa tempestade? Em momento nenhum você vê o texto bíblico tratando de uma preocupação dos discípulos com aqueles que estavam mais atrás em embarcações menores. Jesus, quando se agiganta diante do mar que era grande, porque não existe ninguém maior do que ele, e ele mostrou ao mar que maior do que a força das ondas provocadas pelos ventos naquele mar era o poder da sua palavra. Ele se levanta para acalmar o mar dos discípulos de uma embarcação que cabia uma quantidade de pessoas maior, mas também acalmou o mar das embarcações menores, porque o Deus que cuida dos discípulos que estão enviados para uma missão é o mesmo Deus que cuida das embarcações que fica na retaguarda, acompanhando a obra que está sendo desempenhada. Deus não faz acepção de pessoas. Ele cuida de quem é enviado e cuida de quem ele levanta para dar o suporte. Ele cuida de quem vai, mas também cuida de quem fica. Ele cuida de quem está no barco com ele para um propósito específico, e ele cuida daqueles que estão ao redor no mesmo mar fazendo o trabalho que precisa ser feito. Quando ele acalma o vento e a tempestade cessa, a bonança chega para os discípulos, mas também chega para as embarcações menores. Não há uma predileção em Deus de socorrer apenas quem está em embarcações maiores. Ele se preocupa com todos de maneira igualitária, sem fazer diferenciação. E a mão dele está estendida para socorrer a todo aquele que precisa do seu amparo. Ele diz para onde vai, mas não diz o que está esperando no caminho, quem vai, e nem o que será feito quando chegar no destino. Ele permite que saiamos de ambientes de grandes volumes para socorrermos uma pessoa, apesar de saber que, para tratar com alguém, nós correremos riscos no processo. Às vezes Deus permite isso e tem gente que não consegue entender essa realidade, porque nós somos
egoístas. Nossa natureza é assim. É o Espírito de Deus que nos quebra, nos modela e nos faz sermos parecidos com Cristo, que é altruísta. Mas a nossa natureza carnal, pecaminosa, ela é egoísta. Eu penso em mim, depois eu vejo se tem como pensar em alguém. Quer ver uma coisa, um exemplo simples? Está dirigindo um carro, percebe que vai ter uma colisão. Qual a primeira reação do motorista? Livrar o seu lado, independente de quem esteja acompanhando ele. É um reflexo natural do ser humano, defender e buscar primeiro o seu próprio bem. E Jesus precisava ensinar aos discípulos que, às vezes, para atender alguém, Ele nos tira do nosso conforto, da nossa zona de segurança, do nosso ambiente de sossego e tranquilidade, porque existem pessoas que estão em condições piores do que a nossa. Às vezes nos pegamos reclamando do que Deus está permitindo acontecer na nossa vida. E questionamos a Deus dizendo o seguinte: eu estava fora do mar. Eu não tinha interesse de entrar no mar. Mas o Senhor disse, vá, e eu fui. Eu entrei no mar tranquilo. E agora estou no meio de um mar agitado. A culpa é sua. Se o Senhor não tivesse mandado eu ir, eu estava tranquilo, sossegado, em paz, fora de perigo, em terra seca. Mas agora eu estou no meio desta tempestade, sem saber se vivo ou se morro. Por quê? Porque obedeci uma ordem sua. E no meio de tudo isso eu me pergunto, por que aquele que me colocou dentro disso permanece dormindo? E qual é o objetivo dele de me expor a tal risco? Tem que ser alguma coisa que valha muito a pena. Às vezes nós agimos assim com Deus. Se você disser que nunca questionou a Deus por coisas que vive, problemas que tem que resolver, que foram gerados por causa da obediência a uma ordem de Deus, eu vou achar que eu sou estranho, porque todos nós que obedecemos à direção de Deus, um dia vamos nos deparar com situações complicadas, difíceis, que nos expõem a riscos que não teríamos se não tivéssemos obedecido à voz daquele que nos mandou fazer tal coisa. Quantas vezes Deus não já nos arrancou do nosso ambiente de tranquilidade e nos levou a fazer uma obra, executar uma missão, e no meio desse processo as coisas tumultuaram, o ambiente se transformou, as coisas não ficaram favoráveis e nós ficamos pensando, para que eu aceitei? Por que eu resolvi ir? Para que eu fui dizer sim? Se você nunca pensou isso, repita, eu vou achar que o único estranho daqui sou eu. Porque tem horas que a gente se pega pensando dessa forma. A gente se põe nessa posição de reclamar de Deus. Se eu fui obediente, por que o Senhor permitiu? Se eu disse sim, por que o Senhor não me livrou dessa tempestade? Se eu segui a sua direção, por que a tempestade me achou no meio do caminho? E a resposta de Deus para você, que chegou hoje aqui com essas perguntas, é: eu disse a você para onde você ia. Quando eu lhe coloquei no barco, o mar estava tranquilo, eu não lhe enganei, eu não lhe coloquei dentro de tempestade, mas também eu não lhe disse que no meio do caminho tudo ia funcionar bem, da mesma forma quando estava, como você entrou. A tempestade que os discípulos estavam sofrendo com ela, também estava atingindo Jesus, sim ou não? Jesus estava no barco, sim ou não? Sabe o que é interessante? É que às vezes a gente reclama de quem vai conosco até o fim e acha bonito quem coloca a gente nos imprensados e se esquiva. Jesus não faz esse tipo de coisa.
Porque tem gente que vê o perigo e diz assim, tem que fazer, vai lá, eu vou ficar aqui. Quando tu voltar, a gente vê no que deu. Jesus não age desse jeito. Jesus diz, o mar está tranquilo, mas a qualquer momento a tempestade pode se levantar. Eu vou com vocês, vou dormindo, mas vou dentro do barco. Vou descansando, mas vou dentro do barco. Vou acompanhando apenas sem fazer força, mas vou dentro do barco. Eu não vou deixar você sozinho, mas escute. O fato de ter certeza que vai chegar do outro lado, não quer dizer que no meio do caminho a gente não vá pensar, por conta das circunstâncias adversas, que alguma coisa vai dar errado. Jesus não está enganando ninguém. Ele disse aos discípulos, no mundo vocês terão aflições. Jesus enganou alguém? Ele disse, se alguém quiser, se alguém, vem quem quer. Se alguém quiser vir após mim, ser meu seguidor, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e depois me siga. Se quiser, tem cruz e tem autonegação. Se não quiser, pode ficar com seu eu e sem a sua cruz. Mas se quer, venha e me siga. Porém, venha sabendo que no caminho vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter escassez, vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter afronta, vai ter o inimigo da igreja pelejando para você não avançar. Mas ele está dizendo, eu lhe garanto que você vai chegar aonde eu disse que você ia chegar. Eu não sei como vai chegar. Entrou no barco sequinho, pode chegar lá todo molhado, mas chega. Entrou no barco com um bocado de carga, pode chegar lá sem nada, mas chega. Entrou no barco feliz da vida, tranquilo, com emocional equilibrado, pode chegar lá todo atormentado, mas chega. A garantia é, vai chegar. Eu vou levar você para o outro lado. Se obedecer, eu vou com você e vou lhe dar a garantia de que vai, no final, dar tudo certo. Se isso não é para você incômodo, escolhe alguém aí perto de ti e diz assim, a garantia, desse jeito nem eu que estou pedindo vou acreditar, irmão, no que você está falando. Diga a ele com força. Se você não acredita, não fale, mas se acredita, diga. A garantia da missão é que no final vai dar tudo certo. Mas no caminho vai ter problema. Se quer ir, vá. Agora vá sabendo. Porque, às vezes, a cova dos leões está esperando Daniel. A fornalha está aquecida para os 3 jovens. Mas a garantia é, entra na cova e eu dou um diazepam para o leão dormir. Entra no fogo e ele não queima nem o fio da tua cabeça e nem cheiro de fumaça tem no teu corpo. Entra no mar, as águas se agigantam, mas o teu barco não afunda, porque eu tenho uma promessa empenhada sobre a tua vida. Outra coisa que a gente não entende, por causa do nosso egoísmo, é que muitas vezes Deus permite essas coisas porque existe gente em situação pior do que a nossa. Uma tempestade daquela dentro de um barco maior é muito mais fácil do que uma tempestade daquela num barco menor. Uma tempestade daquela com segurança de que vai chegar no outro lado é muito melhor do que viver acorrentado, despido, todo ferido e aprisionado por Satanás. Tem horas que a gente reclama do que Deus permite acontecer conosco. Mas o que Deus quer fazer é nos levar para sermos instrumentos de bênção para alguém que está pior do que nós.
Quer ver como a gente é complicado? Tem gente na beira da morte cantando hinos de louvor a Deus. A gente leva uma topada dentro de casa, sai xingando Deus, os anjos, Satanás e os demônios. Botou o pé para eu tropeçar. Às vezes não, às vezes foi você que esqueceu um negócio no chão de casa. Eu tenho criança pequena e a organização de criança pequena é diferente da de adulto, né, irmão? A gente guarda dentro dos recipientes, ela guarda no chão da casa. É o jeito dela de guardar. E de vez em quando a gente vem distraído, chuta uma coisa. Aí se recupera de um, chuta o outro pé que apoiou com o outro, né, chuta outra coisa. E sai chutando uma coisa aqui, outra ali. Foi Satanás? Foi não, foi o brinquedo mesmo. Foi Deus querendo me atingir? Foi não. Foi só uma bagunça no meio da casa mesmo. Tem coisas que acontecem para todo mundo. E tem gente que sofre mais do que você. Está vendo essa pessoa que está aí perto de ti? Talvez tu nem saibas a luta que essa pessoa passa. Aí tem gente que chega na igreja e aproveita que tem alguém paciente para ouvir e começa a dizer, tu não sabe a luta que eu estou passando. Mas é uma prova tão grande. Mas é uma luta tão grande. O irmão dizendo, Jesus, eu vim cultuar. E o outro do lado dizendo assim, se eu te contar, tu vai chorar por mim. Se eu te disser tudo aqui, tu não vai aguentar, tu vai se desesperar. E o irmão dizendo, se ele soubesse o que eu estou passando. Se ela soubesse a luta que eu estou enfrentando. Eu vou falar bem aberto, irmão, porque às vezes meu vocabulário falha. E tem que ser direto mesmo no que o Espírito está mandando dizer. O mundo não gira em torno do teu umbigo. Você não é a pessoa mais especial da face da terra. Você não é a coitadinha que vai ter que chamar a atenção de todo mundo por causa de uma dor que você está sentindo. Eu não estou menosprezando o seu sofrimento, eu não estou diminuindo o seu problema, eu não estou colocando em níveis menores aquilo que você está passando, mas eu quero lhe dizer que tem gente pior do que você, então pare de reclamar. Porque tem gente que está pior do que você e está dando graças a Deus porque está vivo. Tem gente que está pior do que você e está cantando porque ainda tem voz para cantar. Tem gente que está pior do que você e está dando glória a Deus porque não sabe andar mais, não tem força mais para se mover, mas tem alguém para empurrar ele em cima de uma cadeira de roda. Aí às vezes você está reclamando porque está doendo, porque está sofrendo, porque está chorando. Deus vai te dar graça para resistir. Agora entenda, não é só você, não é perseguição, não é Deus provando só você. Tem gente sofrendo mais do que você. Nunca despreze nem menospreze a dor de quem sofre mais do que você. Aceite o processo de Deus, porque às vezes a tua dor é para sarar uma dor de alguém que é maior do que a tua. Tu crê nisso? Eu sei que a nossa natureza não nos permite aceitar isso de forma tão fácil. Porque se o problema é do irmão fulano, o irmão fulano que resolva. O que é que eu tenho a ver com o problema do irmão fulano? Porque Deus tem que arrumar um problema para mim, para resolver o problema do irmão fulano. Porque Deus tem que criar uma situação em mim para tratar com o irmão ciclano. Deus concedeu a você a honra de uma missão. E Deus está dizendo, acredite, o processo pode ser doloroso, mas o resultado da missão vai trazer glória e honra para o meu nome, alegria para o seu coração. Quando tudo isso acabar, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Talvez a tua missão seja dentro de casa. Talvez a tua missão seja na vizinhança. Talvez a tua missão seja no teu trabalho. Talvez a tua missão seja na tua congregação. Talvez você passe por coisas para alcançar alguém
que você não passaria se não estivesse nessa missão. Mas Deus está dizendo para você hoje aqui, suporte o processo, porque o resultado vai fazer valer a pena. Suporte a tempestade do caminho, porque o resultado do final vai fazer você olhar para trás e dizer: ainda bem que Deus me escolheu para esta missão. Os discípulos se assombraram com aquela tempestade. Os discípulos se assustaram com aquele mar agigantado. Os discípulos clamaram a Jesus dizendo: o Senhor não se importa conosco? Porque às vezes esse é o nosso dilema. Para salvar um, eu tenho que sofrer. Para resgatar um, eu tenho que sofrer. Eu que ando com Jesus todo dia, eu que sofro com ele as dores do ministério dele, para ele alcançar alguém que ele nem convive, eu tenho que sofrer. Era esse o dilema dos discípulos. Até antes de entrar no barco, nós víamos o cuidado de Jesus conosco. Depois que entrou, a gente está perto de morrer e ele está dormindo. Se Jesus fosse grosso, irmão, como Pedro era, Jesus tinha respondido mais ou menos assim: vocês esqueceram de tudo que eu já fiz por vocês? Vocês já esqueceram de todas as coisas que eu já disse a vocês, em particular, que eu não contei a mais ninguém? Vocês já esqueceram de coisas que vocês viram que mais ninguém teve a oportunidade de ver? Milagres. Vocês já sabem quem eu sou. Cego viu, surdo ouviu, mudo falou, paralítico voltou a andar, mulher com fluxo de sangue foi curada. Eu tenho poder para fazer coisas extraordinárias e vocês sabem disso. Eu sempre estive com vocês, trazendo alegria, consolo, segurança. Na primeira tempestade, vocês questionam a minha fidelidade? Jesus está falando conosco hoje aqui e está dizendo: vai ser como os discípulos também? Já fiz tanto por ti, e agora por causa de uma tempestade tu vais me colocar contra a parede, duvidando da minha fidelidade contigo? Será que tudo que eu já te disse, tudo que eu já fiz por ti, não foi suficiente para mostrar que eu te amo e que cuido de ti? Quando tu estivestes triste, eu te consolei. Quando fraco, eu te fortaleci. Sedento, te dei água a beber. Faminto, te dei pão para comer. Despido, te vesti. Em humilhação, te honrei. Na sarjeta, te busquei com mão forte e disse: é meu, escolhi e tenho projeto na vida. Satanás quis ir andar contigo e eu te livrei. A enfermidade te acometeu, o diagnóstico era para a morte, e eu cheguei e disse: cura, vida, longevidade de dias sobre a terra. Quando tudo estava indo por água abaixo, tu clamastes por mim, e eu fui o teu socorro. Tomei-te pela mão e disse para ti: não temas, que eu lhe ajudarei. Quando tu quiseste desistir, eu te abracei, te acalentei, te dei graça e te disse: caminha, porque ainda tem muito chão para você andar por ele.
eu sempre estive do seu lado. Quando os amigos te viraram as costas, foi a mim que você buscou. E foi de mim que você encontrou amparo e consolo para a sua alma abatida. Quando as portas se fecharam na terra, eu abri uma porta no céu. Nas noites e madrugadas escuras, era eu que me assentava contigo naquele quarto para tratar de assuntos particulares. Jeová está falando com pessoas aqui e está dizendo: você vai desprezar tudo o que eu fiz por causa de uma tempestade. Você vai jogar no lixo da sua memória tudo que eu já realizei por você, porque eu permiti uma tempestade no caminho que eu mesmo estou resolvendo. Será que ainda não deu tempo para gerar fé no teu coração? Irmão Daniel, é muita ousadia pregar uma palavra dessa para irmãos tão experientes na fé. O problema é que eu não sei pregar outra coisa a não ser aquilo que o Espírito coloca no meu coração. Fecha os teus olhos, eu já vou concluir. Fecha os teus olhos. O Espírito de Deus te fará lembrar de coisas que você viveu, experiências, visitação do Espírito. Deus está presente nesta casa. Você está clamando por Ele. Parece que Ele está inerte à tua dor. Parece que Ele não se importa mais com você. Parece que Ele não quer resolver o teu problema. Parece que Ele nem te escuta mais. Mas Ele está perguntando para a tua alma hoje aqui: porventura eu já te desamparei? Porventura eu já te deixei sozinho? Porventura já permiti que o inimigo tocasse em ti para te ferir? Não sou eu, Deus, da provisão sobre ti e sobre os teus? Como não sou eu, Deus de livramento sobre a tua vida? Não sou eu, Deus de milagres dentro do teu lar? Eu já fiz por ti coisas que ninguém faria. Já entreguei na tua mão coisas que ninguém tinha para te dar. Porque contestas minha fidelidade. Eu te trouxe aqui hoje para tratar com a tua alma e te dizer: eu me importo contigo. Mas também me importo com quem está precisando do que eu te dei. Porque tu estás dizendo para mim que vai desistir. Como tereva calassória. Porque tu abres a tua boca para dizer que vai voltar atrás. Porque te agigantas na minha presença dizendo que não quer mais ser um instrumento na minha mão. Eu te trouxe aqui para te dizer que eu me importo com a tua dor, mas eu também quero te usar como instrumento e não vou te poupar dela. Não vou te poupar da dor. E mesmo assim continuo me importando contigo.
fazendo melhor. Você vai entender que eu sei trabalhar na terra. Eu te abraço nesta noite, homem. Eu te abraço nesta noite, mulher. Te faço chorar na minha presença. Te faço entender que és amada. Te faço sentir a presença do meu Espírito nesta noite. O Espírito de Deus vai visitar a tua vida nesta hora. Sente o toque do Espírito. Sente o abraço do Espírito. Corregebara na cala sobrevarácia. Sente o Espírito de Deus visitando o teu íntimo. O Espírito de Deus está entre nós e está dizendo ao meu coração: não é essa tempestade que vai atrapalhar o que eu tenho contigo na terra. Abre a tua boca para glorificar a Ele. Abre a tua boca para glorificar a Ele. Abre a tua boca para glorificar a Ele. Porque Deus está dizendo: eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou cumprir, eu vou concluir o projeto. Mas antes disso eu vou tratar contigo no caminho. E tu vais entender que a dor não é fruto de descaso, é parte do processo. Levanta a tua mão para o céu. Se tu tem motivo para engrandecer a Deus, eu vou te dar 30 segundos para você encher esse lugar de barulho de adoração. Eu não sei qual é o teu jeito de adorar ao Deus da tua intimidade, mas eu quero te convidar durante 30 segundos a rasgar o coração e trocar a murmuração por adoração, a reclamação por adoração, os questionamentos por adoração, as pressões por adoração. Abre a tua boca para dar glória a Ele aqui, porque Ele está dizendo: quem é este vento diante da minha presença? Quem é este mar diante da minha presença? Quem são estas ondas diante da minha presença? Eu sou grande, sou maior do que a tua dor, sou maior do que a tua luta, sou maior do que esta tempestade. Adora Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Tem pouco barulho para muita gente. Adore a Ele. Destrava o teu coração, porque enquanto tu adora, o Espírito te renova. Enquanto tu adora, o Espírito te fortalece. Enquanto tu adora, o Espírito te dá graça para prosseguir. Enquanto tu adora, Ele te toma naqueles mistérios que tem contigo, nas orações, no jejum, nas vigílias. Ele está dizendo: eu ainda sou o Deus que cuido de ti na terra. Abre a boca para adorar, crente. Abre a boca para adorar, galeria. Abre a boca para adorar, irmã. Abre a boca para adorar, irmão. O Espírito te convida a trocar a pressão contra Deus por adoração a Deus. Há um propósito. Dá uma notícia boa a alguém que está adorando do teu lado e diz assim: não se preocupe. Jesus sabe onde está a origem dessa tempestade e está indo na causa dela para resolvê-la hoje ainda. Não existe onda se não tiver vento soprando.
Não existe mar revolto se não tiver vento soprando. Quando Jesus se levanta, ele olha e diz: já sei o diagnóstico. É vento que está causando onda grande. Vento, fique em paz. Se aquiete. Pare de soprar. Levante a mão direita que eu vou liberar uma profecia e me sento. Assim te diz o Senhor: não vou tratar de causas, não vou tratar de coisas que são geradas. Eu vou tratar da origem do problema. Eu não vou remediar, eu não vou fazer paliativo, eu não vou fazer nada provisório. Assim te diz o Senhor: para que a missão seja cumprida, eu estou indo na origem do problema e estou dizendo a ele: fique quieto, fique quieto, fique quieto, porque tem alguém que precisa passar, tem alguém que precisa atravessar este mar, tem alguém que precisa chegar do outro lado. Não se preocupe, diz o Senhor, eu estou indo na origem do problema, estou dizendo: basta, acabou, foi até aqui, caminho livre, acesso liberado, passa e cumpre a missão. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81988832755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.